Daria de passar a bola para o Olavo, que é do Todos pela Educação. Para quem não conhece, o Todos pela Educação é uma ONG seríssima, que há muitos anos discute o problema da educação brasileira e reúne aí informações de todos os estados, do governo federal, para estimular também o debate sobre os desafios da educação. E quando o secretário Roscielli estava aqui falando sobre química, eu até fiz uma parte ali, porque eu tinha separado. Essa é uma pergunta que chega sempre, né? Acho que até de alunos que já hoje interagem com a Rádio Bandeirantes pelo WhatsApp. Por que eu preciso aprender física? Por que eu preciso aprender raiz? Se eu não vou seguir nessa área, pretendo não seguir nessa área na minha profissão. O que você tem de informação para trazer sobre esse debate aqui que corrobora com o que o professor Pastore fala sobre as matérias básicas, Olavo? Bom, Pedro, essa é a discussão que tem sido feita no Brasil, principalmente no âmbito do ensino médio, né, nos últimos anos, que é como tornar essa escola atrativa, né? Nós temos um pequeno problema, um primeiro problema no caso do ensino médio e todas as outras etapas, e o Roscielli falou isso, que tem a ver com o tempo de horas que nossos alunos passam na escola, né? Fazendo a comparação com o resto do mundo. Falou-se muito sobre escola de tempo integral aqui, e ainda bem que a gente finalmente aqui, enquanto país, está falando da escola de tempo integral. Ocorre que escola de tempo integral no mundo mais desenvolvido se chama escola. Isso porque é a regra, né? Não é a exceção. Aqui no Brasil a gente ainda tem um passado histórico muito ruim, atrasamos demais, né, a universalização e só agora a gente está conseguindo discutir a expansão da carga horária, né? Para além dessa discussão de carga horária, tem a discussão sobre essa escola ser atrativa, né? Acho que o ponto central, e o Roscielli tocou nisso, e eu vou até trazer um caso aqui anedótico, não gosto muito de trazer casos anedóticos para discutir política pública, mas nesse caso aqui, acho que ele encaixa bem, porque ele remete a uma questão que me parece fundante na discussão sobre atratividade. Faz alguns anos, pré-pandemia, começando com alguns alunos de ensino médio, né, e aquela pergunta de sempre, né, qual que é a sua matéria, disciplina favorita, né? Aí um falava matemática, outro falava química, outro falava língua portuguesa, outro falava educação física. Por que cada um está falando uma coisa diferente? Nós estamos na mesma escola, né? E aí cada um deles fala o seguinte: olha, eu gosto dessa matéria porque o meu professor, a minha professora, dá essa aula muito bem. Aí o outro fala: não, é a mesma coisa, o meu professor faz a aula ficar muito interessante, diversifica a aula, traz conteúdos digitais, usa tecnologia. Basicamente, o que eles estavam dizendo era que a relação deles com a disciplina, com a matéria, estava atrelada à boa aula que o professor e a professora estavam dando. Então, acho que por trás disso tem uma coisa muito importante, e, de novo, você trouxe isso. Assim, sim, tornar a escola mais atrativa passa por repensar o currículo, passa por repensar a grade curricular, passa por pensar o modelo pedagógico de escola, passa por fixar o professor numa única escola para ele poder criar relação e vínculo com cada um dos estudantes, passa por uma série de coisas, mas fundamentalmente passa por termos professores e professoras bem preparados, motivados e com boas condições para dar uma boa aula. E aí entra toda uma agenda de políticas docentes que vai desde a atratividade, conseguir atrair talentos para a profissão docente, passa pela formação inicial de professores. O Roscielli mencionou aqui a discussão da formação inicial de professores e a gente agora avançando para ter quase 60% dos professores em pedagogia que estão se formando à distância, 100% à distância. Isso é um crime com as crianças e com o futuro. Se a gente quer levar a sério essa discussão, a gente tem que botar isso no centro da discussão. E aí toda a parte sobre carreiras e condições de trabalho. Hoje a gente tem 42% dos professores brasileiros dando aula em mais de uma escola. Como é que a gente quer que um professor crie vínculo com uma escola, crie vínculo com seus colegas e com os próprios estudantes? A gente está fazendo com que ele pipoque de uma escola para outra. Então, essas são as questões mais estruturantes. Se me permitir, eu queria voltar à pergunta que o professor Schiller fez, ou a provocação que ele fez, que me parece muito importante, ainda mais num pós-pandemia tão brutal, a gente trazer as notas mais positivas e mais otimistas. Senão a gente corre o risco de cair num cenário de paralisia ou de derrotismo, de que, poxa, não tem o que fazer, né? E acho que o professor Schiller trouxe uma questão muito importante, que é a gente olhar para o pré-pandemia no Brasil e reconhecer que não só nós vínhamos avançando enquanto país em uma série de indicadores, ainda que de maneira mais lenta do que a gente precisa fazer, mas a grande novidade na última década, a grande novidade é que, finalmente, a gente tem, né, casos de sucesso em larga escala. Municípios de médio e grande porte, e estados como um todo, que estão conseguindo, né, mudar o jogo na educação a nível desse sistema.
Isso é uma novidade, porque nos anos 2000 a gente tinha, na melhor das hipóteses, uma escola de excelência aqui e acolá. A gente tinha um município pequeno no interior de tal lugar que, nossa, lá está um... Mas eram experiências muito pequenas. E aí ficava a dúvida, puxa, será que a gente consegue fazer educação de qualidade em escala, a nível de sistema? Porque esse é o desafio, é fazer educação de qualidade a nível de sistema. E hoje nós temos o Ceará, né, que mostra que é possível o Estado assumir um papel coordenador junto aos seus municípios para transformar a qualidade da alfabetização. E aí, professor, unindo duas coisas, basicamente. Sim, há uma agenda importantíssima de incentivos, né, que o governo do Estado lançou mão para priorizar politicamente a educação via os prefeitos, mas, sobretudo, uma agenda de investimento nos recursos humanos da educação. Né. Essa combinação de investimento em insumos e processos, melhoria de gestão, junto com incentivos, é o que tem sido à tona no Ceará. E agora, voltando para a questão do ensino médio, para fechar aqui, Pernambuco. Pernambuco é o grande caso de sucesso no ensino médio brasileiro. Não está em número 1, está em número 3, quando você olha para o IDEB, mas é um dos estados mais pobres do Brasil. Se você insere aí um ponderador de nível socioeconômico, Pernambuco está disparado na frente. Por que o caso pernambucano é relevante? A experiência pernambucana de ensino médio, um novo ensino médio de tempo integral, mais tempo, mas mais tempo não só do mesmo, é um novo modelo de escola, está sendo replicado Brasil afora. O Rosselli mencionou aqui, o governador de São Paulo também mencionou o tempo integral de São Paulo, uma forte expansão. Essa experiência paulista está inspirada no modelo pernambucano. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente dizer mais, e acho que o professor Schiller toca num ponto absolutamente essencial para a gente ter em mente que nessa reconstrução, nessa retomada, nessa mirada para os próximos 15 anos, uma premissa tem que ser a que o Brasil tem o que aprender com o Brasil. Não é cenário de terra arrasada. Né? Isso mostra que é possível fazer em cenários de nível socioeconômico mais difíceis, e isso é relevante porque mostra o caminho. Né? Quais são os caminhos práticos? Mais do que o que fazer, como é que a gente faz para dar essa virada? Então, só para reforçar, acho que esse ponto da nota otimista, da gente olhar esse copo meio cheio, não é só para a gente se sentir bem, é porque os caminhos estão aí para a gente poder fazer essa virada e o fortalecimento do sistema que o Daniel bem comentou. Então, aí deixa